que é jejum em dobro. Então, eu sempre tive jejuando, né? Desde 2005 ali eu pratico o jejum. Sempre gostei muito desse tema de jejuar mesmo. Mas eu fazia muito na intuição, né? Ou talvez você que está me assistindo, você também faz muito na intuição. Então eu fazia muito jejum nessa intuição, sabe? Ficava ali sem comer X hora, e aí eu ia tomar um cafezinho com açúcar, porque eu nem sabia o que quebrava, o que não quebrava, porque para mim todos os líquidos entravam nesse jejum. Esse meu é sem açúcar, tá? Mas eu tomava então café com açúcar, e mantinha uma dieta mais ligada a líquido nesse tempo ali de jejum e achava que estava jejuando. Esse era o conceito que eu tinha. Então, provavelmente muitas pessoas fazem isso, né? A gente escuta a pessoa falando que ela bate feijão, que ela faz X coisa nesse tempo dela de jejum. E ela vai e toma o feijão batido no liquidificador, porque ela tem essa ideia de que jejum é só ficar no líquido, mas na verdade não. Então eu comecei a procurar, né, mais sobre o jejum, mas foi bem quando eu estava bem acima do peso, né? Eu comecei a procurar sobre emagrecer. Eu encontrar um livro que foi onde deu início a tudo isso que eu estou ensinando. Isso há muitos anos atrás, né? E nesse livro o autor ensinava uma forma de se alimentar. Ele falava que você ia se alimentar e não ia ter fome. E eu achei interessante. Ele falava que ia emagrecer sem ter fome. Foi interessante. Aí foi onde eu comecei, então, a pôr em prática aquilo ali que ele ensinava. E eu notei que eu literalmente fiquei sem fome. E não só fiquei sem fome, eu notei que dali para frente, os meus jejuns já não era aquela dificuldade que eu tinha. Então, meus jejuns começou a ficar cada vez mais fácil. E a perda de peso veio como muito rápido. Dali eu comecei a entender que existia, então, alimentos que combinavam ou não com esse jejum. E eu comecei a me aprofundar mais sobre esse tema. E aí eu comecei a ver que os alimentos atuais estão desenhados para que a gente coma eles de X em X horas. Por isso que eles até falam de 3 em 3 horas. Eles estão desenhados para você comer constantemente. E quando eu estudando sobre isso, eu descobri que quando a gente come constantemente, a gente está indo contra nós mesmos, porque o nosso corpo não está desenhado para estar constantemente fazendo digestão. E aí eu fiquei com muita dúvida, né? Eu falei assim, mas como assim? Estão nos ensinando que a gente tem que comer 3 horas, que ficar sem comer faz mal. E aí eu me deparo com estudos científicos, com o Prêmio Nobel em 2016 sobre a autofágia, que é um dos estados que você, depois de um tempo de jejum, o seu corpo entra numa reciclagem celular. E eu fui vendo que muitas das coisas que nos ensinaram eram mentiras. Eu entendi, então, por que é tão difícil emagrecer, por que é tão difícil jejuar. Todos os alimentos estão desenhados para que a gente coma de 2 e 3 e várias horas, várias vezes ao dia. Mas eu aprendi que tem como você fazer de uma forma que o seu jejum fique mais fácil. E não só fique mais fácil, fica com mais resultado. As pessoas estão juntando alimentos que não são para emagrecer como se quisessem emagrecer. Como assim, Márcio? Por exemplo, quando você faz um café da manhã, um pré-treino, por exemplo. Se você quer emagrecer e faz um pré-treino, já está errado. Mas quando você, por exemplo, logo de manhã já come tapioca, crepioca, você está falando para o seu corpo, você está dando para o seu corpo um alimento que vai mexer no hormônio do armazenamento, mas você fala assim, eu quero emagrecer. Então o seu corpo não entende o que você fala, ele entende o que você dá a ele. Então quando você dá ao seu corpo, né, um alimento que é de armazenar, ele vai armazenar, independente do que você faça. E isso é o que o tradicional faz. O tradicional te dá, é que muitas vezes você não entende, mas te dá uns alimentos que faz você armazenar. E aí não importa se você vai na academia, se você jejua, se você faz dieta, você vai estar constante em estado de armazenamento. E no estado de armazenamento, você não tem os benefícios do jejum. Então eu descobri que tem como você mudar isso e ativar os benefícios do jejum através de coisas, né? A alimentação é uma base muito forte, mas mais coisas que você vai juntando e aí você já ativa os benefícios do jejum antes mesmo de jejuar.